Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos então à mensagem desta noite. Um coração ausente. Eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. Iremos trabalhar o texto do 18 ao 23. Repetindo, Mateus capítulo 13, os versículos do 18 ao 23. Aleluia. Mateus 13, do 18 ao 23, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E o 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu te oro, te agradeço por mais essa oportunidade que, como teu servo, eu recebo, Senhor, de ser o portador das tuas palavras. Evoco em nome de Jesus a direção do teu Santo Espírito, Senhor, para a palavra que será ministrada ao teu povo. Venha me usar, perdoa os meus pecados, torna-me, Senhor, capaz e apto para ser o portador das palavras do seu coração para os nossos corações. Venha nos dizer, Senhor, qual é a tua vontade para nós aqui nesta caminhada. Te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um coração ausente. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele se destaca dos demais. Se você depois folhear a sua Bíblia, vai ver. Ele se destaca, ele é marcado pelo número de parábolas que o capítulo 13 contém. E a parábola do semeador, que inicia este capítulo, ela em especial está se cumprindo continuamente até hoje diante dos nossos próprios olhos. Essa parábola é muito conhecida. Ela descreve o que acontece via de regra em todos os lugares onde a palavra de Deus é pregada. E eu gostaria de ilustrar, para começar esta mensagem, com outro texto bíblico que na verdade foi o que me motivou a refletir muito essa semana inteira. Eu li este versículo na abertura do programa Momentos com Jesus, na leitura comentada, e ali o Senhor me mostrava esse texto e eu fiquei muito impressionado com o texto. Então, não vou pregar nele, mas vou usá-lo como ilustração
do porquê que eu fiquei tão embatucado com esse assunto, com este tema, a ponto de trazer a mensagem para a igreja neste sentido. O texto está em Atos 14, Atos dos Apóstolos 14, os versículos do 1 ao 7. Foi esse texto aqui que começou a minha inquietação essa semana. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. No 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Foi aqui que eu fiquei encucado. Se dividiram. As pessoas ouviram a palavra e Deus operava sinais e prodígios através dos apóstolos, ali na presença das pessoas. E mesmo diante de sinais e prodígios, e a pregação era a mesma que todos ouviam, uns acreditavam e se convertiam e os outros se irritavam e cada vez mais xingavam os apóstolos. E diz: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades, imagina a situação dos apóstolos, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o Evangelho. E eu, lendo esse texto aqui, destaquei algumas coisas na leitura comentada que fiz no rádio. Chamava logo a atenção que eles estavam numa cidade chamada Icônio. Quem é que estava lá? Paulo e Barnabé. Temos aqui o começo da igreja primitiva, as viagens missionárias. Eles já estavam expandindo o Evangelho. E eles entraram juntos na sinagoga judaica. O que é sinagoga? É um templo que os judeus usavam como ponto de encontro para os seus cultos. Eles praticavam o judaísmo, a religião deles, o judaísmo. Paulo e Barnabé, sendo judeus, tiveram livre acesso naquela sinagoga. É a mesma coisa, por exemplo, que entrasse aqui agora um irmão de uma outra denominação, mas que cresce diferente de nós. Por exemplo, entrasse aqui um presbiteriano e, sendo conhecido, eu deixo ele entrar. E, como presbiteriano, ele tem a oportunidade. Ele não se dá oportunidade para o irmão de outra igreja? Tá. Eu já fui na igreja presbiteriana muitas vezes e tive a oportunidade de fazer uma saudação às pessoas. Eu já preguei em Assembleia de Deus, já preguei em Presbiteriano Independente, Presbiteriano do Brasil, Nazareno, Congregacional, enfim. E as pessoas me dão a oportunidade, eu prego a palavra. Mas vamos supor que entrasse aqui um presbiteriano, eu desse a oportunidade e ele viesse defender a predestinação, que é uma doutrina que os presbiterianos acreditam, mas que nós batistas discordamos. Fatalmente poderia levar aqui a um tumulto, dependendo da ousadia com que o irmão viesse pregar aqui dentro, haveria um tumulto, certamente. Se eu fosse lá na igreja presbiteriana e fosse atacar a predestinação e defender o livre-arbítrio, certamente eu me veria em apuros, porque estava tocando num ponto que para eles eu precisava saber respeitar. Mas o que aconteceu então aqui em Icônio é que Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus. Eles entraram na casa dos outros, tiveram oportunidade para pregar, e o que fizeram? Olha,
começaram a pregar a palavra que Jesus havia orientado que eles pregassem. E ali eles pregavam com tamanha ousadia que os judeus incrédulos, que não acreditavam no que eles estavam pregando, porque nós sabemos que eles rejeitaram Jesus, até hoje rejeitam Jesus, até hoje eles mantêm a mesma religião de antes. Então o que acontece? Os judeus incrédulos se revoltaram contra Paulo e Barnabé. Mas ali naquela revolta, eu imagino que ela começou gradativamente, foi aos poucos, foi esquentando. E ela foi esquentando mais, porque na proporção em que os irmãos anunciavam e pregavam a palavra, o que acontecia? As pessoas começaram a se converter, vidas começaram a se render ao Senhor Jesus, dentro da sinagoga dos judeus. E ali os judeus, vendo que estavam perdendo adeptos, as pessoas dentro da igreja deles se convertendo ao cristianismo, e aí a revolta foi o maior, e o Espírito Santo chega naquele momento, e aleluia, e permite, e começa a operar através dos seus apóstolos, Paulo e Barnabé, os seus missionários, os pregadores. Deus naquele momento começa a operar sinais e prodígios ali na frente daquelas pessoas. Imagine, irmão, sinais e prodígios, nós sabemos o que é. Curas começaram a ser realizadas. Vamos entender o ambiente, como é que se formou, como é que estava. Eles pregando, pessoas se convertendo, milagres acontecendo ali na presença das pessoas, coxos andando, cegos vendo, enfim, sinais e prodígios, e os outros cada vez ficavam mais irados. E é isso que me impactou, foi isso que me chamou a atenção, e eu queria trazer para sua meditação essa situação. A palavra que estava sendo pregada era a mesma. Entretanto, o que é que havia de diferente? As reações das pessoas. Sinais e prodígios eram produzidos pelo Espírito Santo através dos apóstolos. As pessoas estavam presenciando, estavam vendo milagres acontecer ali na frente delas. A palavra estava sendo pregada, uma parte do povo aceitou, se converteu. E a outra parte do povo cada vez se irava mais, mesmo vendo sinais e prodígios. E isso então me levou a ficar pensando, mas ora, então é por isso, será, que a gente prega, uma parte das pessoas se converte, a outra parte permanece igual ou pior do que antes. Esse é um fenômeno que chama muito a minha atenção, de pessoas que estão no Evangelho há anos e anos, ouvindo a pregação, mas não apresentam o fruto do Espírito, apresentam somente obras da carne. Mas se estão na mesma igreja, o pregador é o mesmo, o Espírito que opera é o mesmo, por que pessoas têm reações diferentes à palavra? Então eu fui buscar no Senhor a explicação para isso. Já aconteceu comigo, em situações difíceis, no meio de uma pregação, como eu desejei, talvez você que é pregador que está me ouvindo agora, talvez tenha desejado, quem sabe, em algum momento, ser capazes de ministrar um milagre que convencesse as pessoas, de uma vez por todas, de que Jesus é o Senhor. Já pensou se agora aqui eu estivesse pregando e cheio da unção, viesse e estendesse a minha mão e alguém que tivesse câncer aqui fosse curado, ou um coxo entrasse aqui dentro, alguém entrasse numa cadeira de roda e se levantasse e saísse glorificando o nome do Senhor? Seria fantástico isso, não seria? As pessoas creriam no Senhor Jesus, mas aí eu não posso deixar de me lembrar o que aconteceu com Tomé, que Jesus disse: porque vistes, crestes, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Será que nós precisamos ver necessariamente sinais e prodígios acontecendo para crermos na palavra do Senhor? Mas eu desejei, talvez muitos tenham desejado, que o milagre acontecesse, que convencesse as pessoas. Mas, como nós vemos aqui em Icônio, que aconteceu com Paulo e Barnabé, é que mesmo que os milagres estivessem sendo realizados,
sinais e prodígios operados, se acontecesse conosco, como aconteceu com eles. Se aconteceu com eles, não convenceríamos a todos. Eles não conseguiram convencer a todos. O que é que havia aqui de errado? Estava na palavra? Não. Estava nos pregadores? Não. Faltou sinais e prodígios? Não. A diferença, salvo melhor juízo, estava no coração das pessoas. A forma como cada pessoa reagia à palavra que fazia a diferença. Deus, Ele deu aos apóstolos ali o poder de fazer grandes maravilhas, como confirmação da sua graça. Mas mesmo assim, diante dos milagres acontecendo, as pessoas continuavam duvidando. Bem, isso quer nos ensinar, queridos, que nós não devemos, então, enquanto anunciadores das boas novas, como pregadores do Evangelho, como evangelistas, isso quer nos ensinar que nós não devemos desperdiçar o nosso tempo e a nossa energia desejando milagres. Porque quem realmente faz a palavra chegar aos corações não somos nós, é a ação do Espírito Santo. Tocar o coração não é função minha, eu tenho que pregar, a pessoa vai ouvir. Agora quem vai levar do ouvido ao coração é Deus, é o Espírito Santo. Todavia, você sabia, é claro, que existe alguém, existe um ser que não quer que nós assimilemos a palavra. Por quê? Porque esse alguém, ele sabe que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir o quê? Pelo ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Se esse alguém sabe que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, ele vai fazer de tudo para impedir que a palavra chegue ao coração e que encontre guarida. Porque se ela chegar, a fé vai brotar e a pessoa vai crer em Cristo. E esse alguém não quer que você tenha a sua fé despertada. E se você não tiver a sua fé despertada, você não vai ter a sua salvação. Então, na verdade, a questão é muito grave, porque esse alguém, ele quer roubar a sua salvação. Ele quer impedir que você seja salvo. Então, esse alguém, que você sabe quem é, que nós chamamos por vários nomes, e eu chamaria agora de inimigo das nossas almas, ele age. Exatamente, sabe em que hora? Na hora que você se dispõe a ouvir a pregação de Deus. Agora, neste momento, você acha que ele não está aqui atuando? Tem gente que diz que o diabo não entra na igreja. Não entra o quê? É aqui que ele vem entrar, porque aqui é a cartada final. A palavra está sendo pregada. Se você prestar atenção na palavra e crer, você está um passo a mais da sua salvação. E aqui a ousadia dele é tanta que ele está aí colocando o pensamento minhoca na sua cabeça, provocando uma coisa para tirar a atenção da igreja, provocando outra coisa. Você já percebeu que sempre acontece alguma coisa, é engraçado, e é na hora da pregação. Há a influência maligna para tirar a atenção da igreja. Na explicação da parábola que nós lemos, Jesus ele faz uma comparação do coração humano com o terreno, com o tipo de solo em que a palavra, ou a semente, não é? A semente, a palavra, ela é semeada. A partir do texto lido, Mateus 13, do 18 ao 23, que nós lemos na abertura da mensagem, nós podemos encontrar 4 tipos de solos, ou 4 tipos, vamos dizer assim, de corações. Os que ouvem e não compreendem. E nós vamos nos deter essa noite nesse aqui apenas. Os que ouvem e não compreendem. O que é o que ouve e não compreende? É o coração que está alheio. O coração está desligado, está desinteressado. E a palavra diz, este é o que foi semeado à beira do caminho. Aí vamos pensar, tem um caminho, mas a palavra foi semeada fora do caminho, do lado do caminho, ela foi jogada fora. A palavra é jogada fora.
é desperdiçada quando ela é pregada para um coração que está ausente. O corpo está aqui dentro, presente, mas o coração ou a mente não está aqui, está em outros lugares. Eu olho para você, você olha para mim, com a cara que está mais atenta do mundo, mas só Deus sabe onde é que estão os seus pensamentos neste momento. Então eu posso pregar aqui, ser o melhor pregador do mundo, se a sua mente, se o seu coração não estiver aqui presente, não adianta nada. Mas, apenas para não deixar a palavra pela metade, nós vamos encontrar, embora eu não vou trabalhar esses outros tipos de solo, ele cita o coração rochoso, que a palavra ela não cria raiz, logo morre. Ele fala também no coração que é voltado às coisas deste mundo, plantada no meio dos espinhos, os espinhos crescem e sufocam, as coisas desse mundo sufocam. E o último, que é o que nos interessa, que nós também vamos falar nele, é o coração aberto. Ele começa com o coração ausente e completa com o coração presente. O coração que está presente, mas que está aberto, ouve e compreende. O outro ouve, mas não compreende. O coração aberto ouve e compreende. Ou seja, não existem barreiras que consigam impedi-lo de receber a palavra e de Deus colocar no coração dele. Não existe, por isso ele ouve e entende. E este é o que apresenta os frutos esperados. Esse é que vai produzir os frutos. Assim nós vamos ver nesta noite, como eu disse, um tipo de coração apenas. Vamos deter mais neste aqui, porque ele tem tudo a ver com a minha dúvida naquele texto lá, por que uns recebiam, outros não, porque uns aceitavam e outros não aceitavam, que é o coração ausente. E eu espero sinceramente que o Espírito Santo ele lhe abra o entendimento para que você possa, nesta noite, através da ministração desta palavra, identificar honestamente qual é o tipo do seu coração. Como é que está o seu coração nesse momento da sua vida para receber e assimilar a palavra de Deus. Eles ouvem e não compreendem. Diz Jesus em Mateus 13:19, do texto lido: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nós vamos trabalhar neste texto aqui. Bom, eu fiquei pensando, são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, como agora, tá cheia a igreja aqui ouvindo, e nós, pregadores, quando estamos pregando com uma plateia bonita como essa, até alimentamos tantas esperanças por essas pessoas que aqui estão. Meu coração fica todo esperançoso de que a mensagem esteja chegando. É essa a preocupação. Eu alimento essa esperança, o pregador alimenta a esperança, ainda que as pessoas lá no seu íntimo não tenham a menor intenção de permitir a semente a sua entrada no mais íntimo das suas almas. Eu estou cheio de esperança, mas às vezes a pessoa está aqui e ela não está alimentando essa esperança que eu. Às vezes a pessoa vem por religiosidade só, porque já se acostumou, não sabe o que dizer, o pastor vai pegar no pé porque não veio no culto, tomara terminar logo, fica olhando para o relógio. As pessoas não estão querendo deixar que a palavra penetre no solo dos seus corações. Por quê? Esse solo já está demasiadamente ocupado. Outros pés o trilharão e rapidamente apagarão as pisadas do semeador, e quanto a boa semente vai ficar onde ela caiu, jogada fora, desperdiçada na beira do caminho.
Mas se ela é jogada fora, pensa comigo, ela não vai ficar acomodada no homem interior. O coração estava ausente, a palavra foi jogada fora. E é aqui que eu fico pensando. A palavra diz que eles ouvem e não compreendem. Não chama a sua atenção isso? Vamos pensar junto, por que que ouve e não compreende? Eu fiquei pensando, só tenho duas explicações para isso, para alguém ouvir e não compreender. A primeira, quem está pregando não sabe o que está dizendo. Pode acontecer, a pessoa ouve e não compreende, não pode. Então pode ser culpa do pregador também. Blá, 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 a pessoa se esforça até para querer entender e às vezes não consegue, ou de repente o linguajar é muito alto, é muito culto, o sermão é elaborado com palavras difíceis e a pessoa, coitada, por mais que se esforce, não compreende. Nós não podemos esquecer que pode acontecer isso também. Não é só jogar a culpa na plateia, o pregador também precisa ter esse cuidado. Ele pode estar sendo o responsável pela pessoa não compreender. Bem, feita esta ressalva, nos sobra a outra, que quem está ouvindo está ali, presente, com o corpo, mas o coração está ausente, ou seja, a atenção da pessoa está longe dali. E é possível isso? Todo mundo aqui sabe que é possível, é claro que sim. Por exemplo, vamos pensar, o pregador está desenvolvendo determinado trecho bíblico, explicando aqui aquela passagem, explicando a passagem. E o mínimo que espera é que a pessoa esteja atenta ouvindo a explicação da passagem, porque ele está preparando para chegar na passagem seguinte, que talvez vai elucidar tudo. Então é importante segurar a atenção naquela passagem ali. Mas como a pessoa está com o pensamento em outras coisas, ela fica folheando a Bíblia. Mas durante a pregação. Você está trabalhando num texto e a pessoa está lá adiante, folheando a Bíblia, lendo outras coisas. Eu acho assim, sinceramente, que pode ser que o cara tenha uma capacidade sobrenatural aí, para estar ouvindo a explicação de uma passagem que vai levar a outra, para poder fazer o fechamento no final. E a pessoa, ao mesmo tempo, está lendo outra passagem que não tem nada a ver, está folheando para cá, folheia para lá. Isso é um indicativo de que, na verdade, ela não está ouvindo o que está sendo falado. Talvez ela está meditando muito mais naquela outra passagem que ela encontrou ali, que achou interessante. E isso já aconteceu comigo. Não vou dizer que não. Eu acredito que aconteceu com talvez a maioria. Você está ouvindo uma pregação, mas está tão chateado com alguma coisa e abre a Bíblia por acaso. Eita, esse texto aqui é legal. E o pregador está pregando lá. E você, essa palavra que falou comigo, talvez fale mais até do que a palavra que está acontecendo lá. Mas por que ouve então e não compreende? Porque a atenção não está naquilo ali que está sendo pregado. O irmão está pensando talvez em tantas outras coisas, está pensando nas dívidas, no cheque que vai vencer amanhã, que tem que arrumar o dinheiro para cobrir, está pensando no volume de trabalho que está lá acumulado, que não conseguiu entregar e amanhã a pessoa vai lá buscar e não está pronto ainda. Está pensando no programa de televisão que assistiu de tarde, achou graça e riu a tarde toda e se lembrou de uma piada e bola de rir e está lá pensando. Ou então está pensando no livro que está lendo, aquela passagem, estou para chegar em casa para pegar aquele livro de novo, uma droga, na hora de sair para cá eu tive que parar bem naquela parte, o que será que aconteceu, quem é o assassino, e eu vou chegar em casa agora, eu vou abrir, eu vou descobrir quem é, louco para chegar em casa, e a pregação está rolando e a palavra não está entrando. É verdade, irmão. A mente, será que consegue assimilar ao mesmo tempo a explicação do pregador enquanto a pessoa está pensando em outra coisa? Agora, sabe por que isso acontece? Por duas razões, eu creio. Nós vamos encontrar, às vezes, um coração endurecido. Um coração, como nós já vimos aqui em outras oportunidades, pregamos sobre a igreja de Laodiceia, que é a história do crente que ficou morno. Ele já ouviu tanta pregação, mas na verdade, aquele primeiro amor dele já esfriou. Ele teve um momento que ele esteve lá em cima, no pico,
mas depois deu uma esfriada, não chegou a ficar frio, mas ficou morno. Então prega, ouve pregação. E a viúva de Naim? Então, eu estou careca de saber. O Lázaro, isso aí já vi tantas vezes. O filho pródigo, não aguento mais. Sempre a mesma coisa, mas ele não presta atenção porque a palavra sempre se renova. E a pessoa está ali, coração endurecido. Outras vezes, e é uma coisa que me preocupa muito, é a tal da raiz de amargura que entra no coração e endurece o coração. E com a pessoa abrigando no seu coração uma raiz de amargura, o coração está fechado para receber a palavra que venha, porque ela não quer que arranque aquela raiz. Ela quer alimentar aquela raiz, a vontade dela é alimentar. O coração está duro, então joga mais água agora aqui, para que essa raiz se desenvolva mais, porque eu não quero arrancar essa raiz de amargura. E o mal que uma raiz de amargura traz é terrível. Essa semana o país inteiro foi chocado com uma notícia aqui de João Pessoa, 2 famílias que alguns meses atrás foram dividir uma galinha, e nessa divisão uma das famílias teria ficado com a melhor parte e os outros ficaram, em tese, com os piores pedaços. Ali nasceu uma raiz de amargura. E quando foi agora, nesses dias, o camarada lá, guardando aquela raiz de amargura todo este tempo, fez a maior barbaridade. Durante a madrugada, foi ele e a esposa, armados de um facão, acho que de 1 metro de comprimento, invadiu a casa dos pobres, estava dormindo, e ele matou as crianças, matou a mulher que estava grávida de gêmeos, matou o pai. Foram 7 mortes. Que absurdo, por causa de uma galinha. A galinha é a desculpa. Na verdade, o problema ali foi a raiz de amargura que ficou no coração. E essa raiz, ela cresceu, e naquela pessoa chegou ao ponto de ela cometer aquela barbaridade. Irmão, tome cuidado com raiz de amargura. Irmão, vigie, irmão. Trate de arrancar a raiz de amargura do seu coração. E só o que arranca é a palavra de Deus. É você deixar que ela entre, porque ela vai produzir os efeitos e vai curar aquilo ali, vai sarar aquela ferida. Mas se você bloqueia, não deixa que a palavra entre, a raiz vai tomando conta de você. E lá em Hebreus diz que uma raiz de amargura, além de lhe ferir, de lhe machucar, ela contamina os outros. E contamina, o camarada acabou com uma família lá. E uma pessoa amargurada, irmão, ela contamina as pessoas que estão na sua volta. É terrível a raiz de amargura. Então tem mais uma razão para ela ouvir e não compreender. Ela não quer. O coração está endurecido. Agora, quem é que se aproveita dessa raiz de amargura e bota mais adubo para a raiz crescer mais, se desenvolver? Uma pessoa que se deixa levar por uma raiz de amargura, que conhece a palavra e se deixa levar mesmo assim, ela precisa se orientar, porque ela está deixando uma brecha muito grande para o inimigo das nossas almas entrar e fazer o estrago. Brecha aberta e ele entra. É só o que ele está querendo. E quando ele encontra a casa arrumada, varrida, ele volta com mais 7, ou seja, ele volta com muito mais força. Para expulsar ele vai dar muito mais trabalho. Raiz de amargura, vigie, porque o diabo ele envia na mente da pessoa blasfêmias espantosas, imaginações impúdicas. A semana passada, meu Deus, eu recebi pelo site, nós temos um trabalho de acompanhamento pastoral, a igreja sabe disso, uma pessoa que me pedia socorro, ajuda, havia se convertido e na hora que ia orar para buscar o Senhor, a mente dele era coalhada de blasfêmias contra o Espírito Santo, contra Deus. A mente dele era coalhada de cenas eróticas envolvendo Jesus, é uma coisa satânica mesmo. Ele me pedia socorro, desesperado, e graças a Deus, Deus me orientou, ajudei o rapaz, ele me respondeu essa semana, muito feliz. Eu passei o testemunho de Carlos Alberto e Elizabeth para ele ouvir, onde Carlos Alberto relata, quem já ouviu esse testemunho sabe, que ele, logo que se converteu,
ele tinha pensamentos eróticos com as meninas do louvor. Ele ia para a igreja e ficava lá fazendo fantasias eróticas com as meninas do louvor. E ele conta isso, eu tenho testemunho, está no site para quem quiser ouvir. Mas o que é isso, irmão? Quem é que está aí querendo impedir que a pessoa se converta? Quem é que não quer que a pessoa se converta? É ele. Ele coloca então incredulidades indesculpáveis ou vãs frivolidades que estouram na cabeça da pessoa como granadas infernais para destruir qualquer pensamento recém-nascido que olhe para Cristo e que olhe para a salvação. No momento ele seduz a sua mente e em seguida o que ele faz? Aterroriza. O seu único objetivo é desviar do homem os pensamentos do Evangelho e impedir que se alojem na consciência e no coração. Por isso nós encontramos tanta gente assistindo pregações com o coração ausente. E o maligno vem e arrebata. O ensinamento do texto de Mateus 13:19, que nós estamos trabalhando, ele é uma advertência de que nós podemos refletir sobre um sermão com o coração ausente, com total indiferença, como se não houvesse nada. Tão rápido as palavras chegam aos seus ouvidos e na mesma velocidade o diabo arranca de você e você volta para sua casa como se não tivesse ido a lugar nenhum. Nas palavras que nós temos aqui na Bíblia diante de nós, o nosso divino Senhor, o nosso divino Mestre Jesus, ele recordou aos seus ouvintes que estavam lhe ouvindo naquele momento e recorda-nos agora que estamos ouvindo a sua palavra. Primeiro, ele recordou a pontualidade do demônio. Ele diz, logo vem o maligno. Ele é pontual, ele não se atrasa não, ele não protela, ele não deixa esperar, ele é pontual. O que ele disse? Logo vem o maligno. É de imediato, ele é pontualíssimo. Segundo, Jesus lhes recordou o poder que o diabo tem, que às vezes a gente menospreza. O que é que ele disse? E tira de seus corações a palavra. Olha o poder dele. Ele tem o poder de tirar a palavra que estava no coração da pessoa. Terceiro, em seguida, em Mateus 13:15, Jesus esclarece qual o propósito do diabo, que é impedir a fé salvadora. Ele diz em Mateus 13:15, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. É por isso que o diabo toma a palavra, para impedir que as pessoas se convertam e sejam curados por Jesus. Vamos ver na Bíblia por que é que isso acontece? E nós vamos ver que é o próprio Senhor Jesus quem nos dá a explicação. Vai para Mateus 13, do 13 ao 15. Mateus 13, do 13 ao 15. Ele diz, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. E ele explica o porquê, está aqui no verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo, da raiz de amargura, ela está de mau grado ouvindo a palavra, está inquietando, eu não quero ouvir isso, não, isso eu não quero, isso não me agrada, essa palavra aí não é boa para mim não, porque ela vai fazer com que eu tire essa raiz de amargura do meu coração. Jesus está dizendo aqui, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não ver, eu não quero saber disso. Mas alguém ainda poderia perguntar, e para que agem assim? E a resposta de Jesus, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí,
Por isso que Jesus sempre perguntava, isso sempre me chamou a atenção: que queres que eu te faça? Queres ser curado? Você está aqui essa noite, queres ser curado? Lembra daquele caso da lésbica que me escreveu? Lembra? Falei aqui a lésbica que me escreveu pedindo ajuda. E a resposta que eu dei para ela, eu encerrei com aquele texto de Jesus no tanque de Betesda, perguntando para o paralítico: queres ser curado? Eu perguntei para ela: e você, quer ser curada? Ela nunca mais me escreveu, ela nunca mais me respondeu, mas ela me deu a resposta, não deu? Ela não queria ser curada. Ela queria se beneficiar do evangelho que estava ouvindo na igreja onde ela ia, mas ela não queria salvação. Ela queria bens materiais, ela queria continuar vivendo com a companheira lésbica, queria que eu desse conformidade para aquela situação. Mas é por isso que Jesus pergunta: queres ser curado? Você que está aqui esta noite, que veio ouvir a palavra, como é que está o seu coração? Você quer ser curado? A resposta é sua. Satanás, ele tira a palavra de seus corações, e nisto há também sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria oculta na astúcia do inimigo. Se o evangelho, pensa comigo, se o evangelho permanece em contato com o coração, o que vai acontecer? João, qual é a tendência? O evangelho está lá, está dentro do coração. O que é que vai acontecer? Ele foi abrigado no coração. O que é que vai acontecer? A sua tendência é produzir naquela pessoa o que? A fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Ouviu, está lá no coração, ficou abrigada. O que é que vai acontecer? Vai produzir fé naquela pessoa. A semente que permanece no solo, ela produz e brota depois o fruto. E assim, o evangelho desdobrará o seu poder vivo se ele permanece no homem. E, portanto, o diabo se apressa para tirar a semente. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E o diabo não gosta de ver que permaneça perto do pecador, por temor do que a mesma espada venha a ferir beneficamente o homem. Que quando a espada entra, ela entra cortando para produzir as mudanças que só o evangelho, que só Jesus pode produzir numa vida. E é isso que o diabo não quer. Ele sente medo da influência da verdade na consciência do homem. E se ele não pode impedir que o homem a ouça, ele se esforça por impedir que medite nela. Assim que a fé é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então destruir isso que há no ouvido é o método satânico para impedir a fé. Agora se entende então porque é que tem tanta gente que os anos passam e que ouvem a pregação do evangelho, mas continuam como antes, nada de nova criatura, sempre apresentando as mesmas obras da carne, as mesmas, e onde o fruto do Espírito. Se o solo houvesse sido bom e a semente houvesse penetrado nele, Satanás haveria tido maior dificuldade a tal ponto que poderia haver sido anulado o seu intento maligno. Todavia, irmãos, um coração ausente faz em grande medida a obra do diabo. Não necessita usar de violência, não necessita usar de astúcia. A palavra que não há sido recebida permanece ali. Aonde? Jogada de lado, como diz a parábola, na beira do caminho, jogada fora. Por isso que ele vem e a toma. Todavia, eu preciso lhe dizer que o poder do maligno, ele provém grandemente do nosso próprio mal. E é por isso que a Bíblia nos alerta em Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo. Se a gente dá lugar, permite que ele venha e tome a palavra. Eu quero concluir perguntando a você, irmão, você
que me ouviu pacientemente, que não deixou o diabo entrar na sua mente, colocar outros pensamentos. Você já parou, sinceramente, irmão, para pensar de verdade como é o seu coração em relação à palavra de Deus? Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você conhece o seu coração? Olha, nós só iremos conseguir consolidar nosso coração, tornando-o contrito para Deus, se realmente nós conhecermos o nosso coração. E você está disposto a conhecer o seu coração? Você está disposto a revelar o seu coração? Como é o seu coração? É um coração alheio, desligado, desinteressado quando ouve a palavra e está aqui só por um compromisso mesmo? Como é o seu coração? Como diz a parábola toda, é um coração rochoso, onde a palavra não cria raiz e logo morre? É um coração voltado às coisas deste mundo e os espinhos sufocam? Ou é um coração aberto, que ouve e compreende, e você não permite que barreiras sejam colocadas para a assimilação da palavra no seu coração? Em Mateus 13:23, ele conclui, dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz, ele frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É muita produção. Ele ouviu, compreendeu, aplicou. Irmão, irmã, só há uma única evidência de que nós estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus. Você que está em dúvida como é o seu coração, eu vou lhe responder agora. Só há uma única evidência para você reconhecer se está sendo um bom ouvinte da palavra de Deus. Qual é? Produzir frutos. Se você já está conseguindo produzir frutos, a palavra foi aplicada no seu coração, ela germinou, ela cresceu e os frutos estão aí visíveis. Então você é um bom ouvinte da palavra de Deus. Só tem esta evidência: arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus, santidade de vida e caráter, dedicação à oração, humildade, amor cristão, mente espiritual. Estas são as únicas provas satisfatórias de que a semente da palavra de Deus está, sim, efetivamente realizando o trabalho que lhe é próprio em nossas almas. Assim, sabedor de que o Espírito Santo mora em você, como mora em todos os crentes, o chamado príncipe das trevas, ele está tentando converter a você em seu abrigo. Como? Entrando e saindo da tua mente a seu gosto. Desejas uma mudança? Desejas que o teu coração seja convertido pelo Espírito Santo em uma boa terra? E então a semente da graça divina crescerá em ti e produzirá fé no Senhor Jesus? Pois peça a Deus que arranque de você este coração de pedra e que Ele te dê um novo coração, um coração de carne. Jesus disse em João 15:16: eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Queridos, nesta parábola do semeador não há outro ensinamento que seja tão importante quanto este. Nisto consiste o verdadeiro cristianismo. A vida religiosa que você diz amar precisa apresentar frutos. A mera apreciação
a palavra de Deus não é sinal da presença da graça divina na vida de uma pessoa. Muitas pessoas são batizadas como eram os judeus nos dias de Ezequiel. Em Ezequiel 33:32 diz: Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Concluo dizendo, Tiago 1:22 nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele pergunta: tens frutos para apresentar? Onde estão os teus frutos? Que o Senhor esteja permitindo que o inimigo não tenha tomado esta palavra do seu coração, que ela encontre guarida no seu coração, que ela germine, que ela cresça, que você possa apresentar os seus frutos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Me dá, Senhor, um novo coração. Eu quero sepultar o meu querer. Minha alma está tão triste, pedindo teu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Preciso, meu Senhor, ouvir tua voz, dizendo: filho, eu estou aqui. Sentir o teu carinho, sentir o teu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com o Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com o Espírito envolver, pra entregar em teu altar o meu viver. Preciso, meu Senhor, ouvir tua voz, dizendo: filho, eu estou aqui. Sentir o teu carinho, sentir o teu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Vem, meu Senhor, me renovar, teu amor me aceitar, com o Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com o Espírito envolver, pra entregar em teu altar o meu viver. Oh, oh. Programa Momentos com Jesus.